A dica de hoje é para quem gosta de leituras ágeis e que mesclam passagens divertidas com momentos mais sensíveis. Oi gente, eu sou a Ione Simões. Hoje eu trago para vocês as minhas impressões de leitura sobre O Homem que Odiava Música, do Osni Oliveira. O autor me enviou essa edição que está em capa dura, lindíssima, mas o livro também está disponível em e-book no Kindle Unlimited. Então, mais uma opção de leitura para quem tiver interesse. Só que pela capa a gente já consegue captar alguns elementos, como a óbvia relação que tem com a música, que aparece tanto no título quanto no violão, que está aqui ilustrado. E também essas cores mais escuras, que demonstram aí um ar de melancolia, que embora não seja de toda a atmosfera da história, é uma parte também importante dela. Sobre o que fala O Homem que Odiava Música. Na realidade, o protagonista dessa história não é o homem que odiava música, mas é um jovem que vai ter a vida afetada por este homem a quem o título se refere. E o nosso protagonista é o Santiago, um jovem que veio de uma cidade pequena, está se mudando para uma cidade maior para poder cursar a universidade. Ele vai se mudar para uma república ali na cidade, vai morar com outros dois estudantes. São dois jovens muito diferentes entre si e que rendem debates bem interessantes ao longo da leitura. Também faz parte desse convívio do Santiago a Vitória, garota por quem ele vai se apaixonar, uma aluna da universidade, uma atriz que faz parte de várias das peças interpretadas lá. E a gente tem, óbvio, esse homem do título, que é o vizinho ali da república, um senhor bastante amargurado, que reclama de todo mundo que mora ali nas redondezas, mas com quem o Santiago vai estabelecer uma conexão que muito tem a ver com a música. A história do livro é bastante simples, a gente não tá falando aqui de uma história que vai ter um grande conflito central, então um conflito apresentado no início e que vai se desenvolver ao longo da trama. Na verdade, o que a gente tem é esse retrato dos anos universitários do Santiago, então a gente acompanha a progressão dele na faculdade, coisas que ele vai descobrindo, temas que ele vai entrando em contato, as transformações que ele mesmo vai passando e que são retratadas de uma maneira mais linear, quase como se a gente tivesse aí uma sucessão de episódios que pouco a pouco vão moldando a vida desse jovem. Principalmente, esse aqui é um livro que ele vai falar sobre a transitoriedade da vida, como as coisas passam, como elas sucedem umas às outras, e por isso também a gente tem essa série de episódios que é realmente para mostrar esse movimento que a vida tem como um todo. Indo um pouco além, fala também sobre as conexões que a gente vai estabelecendo ao longo da nossa vida, sejam as conexões com outras pessoas, o quanto essas conexões nos impactam, mudam quem a gente é, mostra, né, como a conexão que a gente estabelece com lugares, principalmente com a arte, como tudo isso também vai moldando quem a gente é. Então as conexões humanas são também um fator muito central na história. Esse livro também presta uma grande homenagem às artes que aparecem de diferentes formas. A gente tem diversas citações a grandes clássicos da literatura, do teatro. Shakespeare é uma figura muito central. E aí o que eu achei muito interessante é que eu já vi vários livros, né, que tem letras de músicas próprias na história. Essa não é uma grande novidade. Já vi alguns livros que inclusive tem músicas que foram compostas para aquela obra e os autores disponibilizaram a trilha sonora para ser ouvida durante a leitura. Mas uma coisa que eu ainda não tinha visto é a presença de uma música composta para a história e que não traz apenas a letra da música, mas a cifra. Então quem toca pode reproduzir a música. Eu, embora não toque nada, não entenda nada, adoro música, mas não entendo, não consigo fazer essa reprodução. Mas tô aqui pensando em levar pro meu namorado, pedir para ele tocar, porque eu fiquei curiosa para ouvir a melodia. Como eu falei, a gente tem inúmeras referências artísticas aqui ao longo da leitura, algumas são mais diretas, né, então de você mencionar letras de músicas, títulos de obras, e algumas que são indiretas, e aquela que eu achei mais interessante é o próprio nome do Santiago. Ele chega a mencionar que o nome dele foi inspirado por um personagem, e quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai percebendo a semelhança entre Santiago
e Bento Santiago, mais comumente conhecido como Bentinho ou Dom Casmurro. Acho muito interessante quando os autores fazem esse tipo de conversa entre as obras, porque não é uma simples referência. E da mesma forma que esse nome dele antecipa algo sobre a personalidade do Santiago, o livro todo é muito bem pensado nessa mesma linha. Como eu mencionei, ele tem 2 colegas ali da República, e muitos desses debates entre eles também antecipam algumas coisas na história, algo que é mencionado ali, e o autor incorpora páginas mais pra frente, meio que exemplificando aquilo, não como se ele voltasse, apontasse, falasse: ó, leitor, lembra que eu falei aquilo lá atrás? Aqui agora tá acontecendo. Não, ele simplesmente fala antes e depois ele exemplifica através dos acontecimentos. Quem pegou, pegou. E eu sempre acho muito gostoso perceber livros que são pensados assim. Muitos dos debates presentes abordam temas diversos, muitos ligados à política, questões sociais. Há um debate bem interessante sobre capacitismo, por exemplo. Então o autor explora muitos temas que são bastante pertinentes. E embora ele não coloque uma data exata de quando o livro acontece, pelas referências que ele utiliza, as menções que ele dá, a gente consegue situar esse livro lá para o início dos anos 2012, 2013, até porque uma das primeiras cenas que a gente tem do Santiago chegando na universidade é ele vendo uma manifestação dos estudantes por conta do preço da passagem do transporte público. Então é interessante como o autor vai colocando tudo isso e aumentando as camadas da história. Mas ao mesmo tempo que esse livro é tão recheado, né, de temas, de referências, ele é uma leitura muito leve, principalmente por conta da narrativa. Então a escrita do Osni é uma escrita que ela é rápida, uma escrita que é direta, ele não se aprofunda tanto em descrições de sentimentos, em monólogos interiores, até pelo próprio estilo do narrador. Ele é um narrador em terceira pessoa que incorpora diferentes narrativas. Esse é um narrador que vai ser aquele onisciente geral, então que ele tem acesso às perspectivas e aos pensamentos e sentimentos dos personagens como um todo. Ele não se prende apenas à perspectiva do Santiago, mas ele é aquele narrador também mais distante, né? Então que ele não vai trazer com tanta profundidade o que aqueles personagens estão sentindo, o que eles estão pensando. E ao mesmo tempo, esse narrador, ele também vai ter comentários próprios, ele vai fazer observações sobre a história. Ele não é aquele narrador que se apaga na leitura, mas ele se faz presente pontuando algumas coisas ali. E aí, por ele ter essa característica toda, realmente é um livro mais rápido, os próprios acontecimentos temporais se dão de uma forma mais acelerada, então a gente tem vários anos sendo retratados num livro aqui que vai ter pouco mais de 200 páginas. Como eu mencionei, ele é um livro que vai ter passagens mais sensíveis, mas também ele tem um humor que é muito bem colocado, um humor que quando aparecia me fazia dar risada e às vezes até me surpreendia, porque às vezes eu não estava esperando naquele momento. Humor que se dá também principalmente por conta dos diálogos espirituosos. Achei os diálogos, né, entre os amigos do Santiago muito bem desenvolvidos, ao mesmo tempo que também algumas passagens eu questionei um pouco daquilo que os personagens falavam, essa voz deles, porque eu ficava um pouco com a sensação de que elas não eram tão próprias dos personagens, mas que talvez aquilo fosse uma opinião, uma perspectiva do próprio autor. Falando, né, do ponto de vista de quem escreve, mesmo que a gente esteja retratando, desenvolvendo um personagem, ainda assim é sobre o nosso ponto de vista, então não tem como a gente se separar completamente do livro. Mas o que eu quero dizer é que tem algumas passagens é que eu senti que aquilo não era tão característico da voz daqueles personagens ou naquele momento em que aquilo aparecia. Também eu acho que algumas passagens podiam ser mais lapidadas, tanto em termos da escrita quanto em desenvolvimento mesmo. Eu acho que algumas coisas poderiam ter um pouquinho mais de aprofundamento, e acho que em termos de personagens só teve um que realmente me incomodou em termos de desenvolvimento, que é um professor que ele protagoniza um momento importante aqui da história, e eu achei essa caracterização do professor um pouco caricata demais. Por mais que esteja representando algo que de fato acontece e que exemplifica, como eu falei também, alguns dos debates que aparecem antes ali na história, a forma de como acontece, como o professor se porta, destoou um pouco dos demais. Até porque os personagens em geral, eles são bem desenvolvidos por serem figuras complexas. Um dos amigos do Santiago, por exemplo, que é o Augusto, para exemplificar melhor, ele tem vários pensamentos, várias falas que eu discordo, mas eu consegui me apegar ao personagem, que ele é bem retratado, né, de ser uma pessoa que você consegue gostar, mesmo que você não concorde com tudo com ela. O próprio homem que
odiava música e muitas passagens ele é uma pessoa detestável, mas ainda assim você também consegue desenvolver um vínculo com ele, porque o Santiago desenvolve um vínculo com ele, uma história que é bonita. Em geral, é um livro muito gostoso de você ler, que você lê muito rápido, que você entra com muita facilidade na história e que enquanto você tá lendo, você tá recebendo ali várias reflexões diversas e que vão variar desde saúde mental, desde questões sociopolíticas e que vão representar muito bem essa fase da vida que a gente tá se transformando, que a gente tá se moldando. Lembrando que além da edição em capa dura, o livro também tá disponível em e-book e no Kindle Unlimited. Contem pra mim aqui nos comentários se vocês ficaram interessados pela leitura, se vocês gostam de livros que têm essa correlação tão grande com música, se vocês já tinham visto algum livro que tem a cifra para você poder reproduzir a melodia. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Peço para você deixar sua curtida nesse vídeo, que é mais uma forma de apoiar o meu trabalho. Para quem tá chegando no canal agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para não perder notificação de vídeos novos. Me acompanha também nas demais redes sociais. Por lá a gente tem um contato ainda mais próximo. Beijos para todo mundo, até o próximo vídeo.